Oi, pessoal. Boa noite, tudo bem? Nós Boa noite, pessoal. estamos aqui mais uma vez para trazer mais qual é a sua história, né? Mais um testemunho. E estamos, assim, muito ansiosos, de uma maneira Exato. positiva, para conhecer um pouco mais dessa história. O quadro Qual a Sua História, ele tem causado muita repercussão aí no canal positiva, porque vemos trazendo testemunhos de pessoas, né, que têm uma Exato. experiência a contar, né, para nós. A gente, com testemunho, aprendemos bastante. E nós começamos, após a série sobre música, essa série sobre a influência das mídias. Começamos com a Neila de Oliveira, falando um pouquinho sobre os protagonistas e conhecedores do roteiro. E aí fizemos logo em seguida com Gabriel Estevam, falando sobre os meios e os métodos, onde ele era ensinado a ser um escritor e, através das mídias, influenciar, doutrinar as pessoas com os conceitos do próprio Lúcifer. E aí, em seguida, vemos um testemunho muito bom do Rubem Fernandes, de Portugal, onde ele contou um pouco sobre que a influência das mídias, dos filmes, séries, faziam com ele, e como que foi vencido esse vício. Então é muito interessante esse testemunho. E vamos abordar também um pouco sobre desenhos animados com o Eduardo Santos, o ex-pai de santo, que esteve no canal também, contando testemunho. E falaremos também um pouco sobre animes. E, por final, teremos o Scott Myers novamente, falando agora sobre, Os fechando filmes, esse né? quadro, né? E trazendo um pouquinho sobre animes, nós estamos produzindo para vocês uma série sobre os desenhos animados, Dragon Ball Z, Yu Yu Hakusho, Inuyasha, Neo Genesis Evangelion, porque a Netflix está ressuscitando esses desenhos lá da década de 90, né? Para nós agora. E estamos hoje com o Jabes, do canal Veredas Vou Antigas. colocar ele aqui na tela para vocês verem O Jabes tem um também. irmão aí, né? E nós conversamos um pouco com ele e achamos muito interessante o conteúdo que ele Foi tem que trazer para nós nessa exatamente. série. Jabes me mandou uma mensagem, falou assim: olha, eu tive uma experiência com isso, eu já fui cosplayer e E o que cosmaker. é isso? Ele vai explicar para nós o que Ele é vai isso, né? explicar o que que é, então já vocês vão Mas tem saber com tudo a ver com esse detalhes. mundo de desenho japonês aí, cultura Exatamente. japonesa, é muito Então interessante. hoje nós vamos conhecer a história do Jabes. Jabes, seja bem-vindo. Muito bem-vindo. Muito Daqui a obrigado. de nada. Daqui a pouco ele vai se apresentar mais, mas antes da gente começar, vamos falar com o nosso Deus, pedir que ele nos guie neste momento, que ele abençoe, né? E que o Espírito Santo que esteja agindo aqui. Exatamente, Amém? pedir orientação e proteção, porque esses assuntos é um que o inimigo não quer que nós falemos. Mas, para a glória de Deus, tem dado muito certo. Anjos estão conosco aqui, trazendo esse conteúdo aí, que é a própria voz de Deus, baseado na palavra de Deus, pessoal. Amém. Então, Amém. oremos. Oremos. Maravilhoso Deus, muito obrigado por estarmos aqui reunidos novamente, Pai, aqui na sua casa de adoração. Estamos contigo aqui reunidos, que o Senhor mesmo fala, onde tiver um ou dois, ali estarei junto. Então, o Senhor está conosco, nós sabemos que não é apenas duas ou três pessoas, mas é uma grande família aqui, Pai, esse grande ministério, as pessoas sinceras que estão buscando por Ti diariamente. Pedimos agora, neste momento, Pai, que o Senhor, com sua misericórdia, venha estar conosco, e principalmente com o irmão Jabes, ao relatar essa experiência que ele teve em suas vidas. E também somos agradecidos por ele estar liberto agora, Pai. E aqui ele vem trazendo exatamente os perigos sutis que o inimigo vem trazendo a todo esse momento, coisas que as pessoas não veem como algo ruim ou algo nada a ver, mas tu sabes, Pai, que tudo nesta vida é espiritual. Estamos vivendo uma guerra espiritual. Escolhemos o seu lado, Pai. Que as pessoas possam escolher o seu lado diariamente. Que o Senhor possa, com santos anjos, estar ao nosso redor agora, nos protegendo para abordar esse assunto, que inclusive a conexão, Pai, que ela se mantenha estável para a tua glória, que essa mensagem seja alcançada em vários corações sinceros. É o que eu lhe peço em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Javes, então os momentos que seguem são seus. Pode começar a se apresentar falando De onde quem que ele você está? é, da onde que você é. E não sei como você conduziu, que você vai contar a história pra gente, né? Mas conta também pra gente com um pouquinho da sua infância, que eu acho que isso ajuda a gente a entender todo esse De onde que veio o enredo, Jabes? Ele né? era adventista? Não era? Acho Por que onde vai que ele ser andou? interessante. Eu vou então deixar você aqui na tela apresentando e qualquer coisa, se a gente tiver alguma dúvida, a gente aparece aqui para perguntar. Muito bem. Como
muito bem dito aí na oração, né? Que tudo seja para a honra e glória de Deus. Então, vamos lá. Realmente não tem como contar essa história sem partir da minha infância. Então, vou falar um pouquinho sobre mim, como tudo começou. Meu nome é Jabes Oliveira. Eu hoje moro em Bueno Brandão, Minas Gerais, é no sul de Minas. E sou adventista do sétimo dia hoje, né? Sou rebatizado. E vou contar um pouquinho aí como é que tudo começou. Eu nasci em 1990. É muito importante esse ano, né, em si, porque ele marca toda uma geração. Ele começa ali o desenvolvimento da tecnologia, celulares, internet, eu acredito que é um marco ali, em 1990, começa um marco muito grande dessa era digital, onde as crianças já nascem com muitos estímulos de vários lados. Então, eu nasci em berço adventista, minha mãe já era adventista, meu pai já era adventista, inclusive o meu pai foi quem converteu a minha mãe. Ele trouxe a mensagem para minha mãe era bem novinha, e minha mãe é uma baiana, né? A dona Cláudia. E o meu pai, ele se chamava Pedro. Eu digo se chamava porque, já adiantando que aos 5 anos de idade, eu perdi o meu pai. Meu pai, eu perdi ele para uma doença que hoje não é muito comum, até o nome dela é bem desconhecido. E quando você fala o nome dela, poucas pessoas sabem o que essa doença realmente é. É a equistossomose, ou nome popular barriga d'água. Naquela época não se tinha muito conhecimento, né, sobre esse tipo de problema, então meu pai acabou vendo a falecer porque descobriram muito tarde esse problema, e foram momentos assim difíceis, principalmente para minha mãe, para mim, por um lado, como criança, só que são momentos assim que eu não tenho muitas lembranças. Eu sei que tem pessoas que conseguem lembrar de muitos momentos ali dos 3, 4 anos de idade, mas eu tenho pouquíssimas lembranças desses momentos. Não sei se foi talvez uma espécie de autoproteção minha, mas eu tenho muitas poucas lembranças ali dessa faixa até os 4, 5 anos de idade. Só realmente vagas, coisas fantasmas assim. Então, eu nascendo ali em 1990, meu pai veio a falecer, então eu venho a ser criado apenas pela minha mãe até uma certa idade, e a minha mãe ali, adventista, né? Inclusive, é importante ressaltar que o meu pai, se eu fosse, assim, entre aspas, classificá-lo como que tipo de adventista ele era um dos tipos de adventistas realmente conservador, prezava muito pela música, pelos bons costumes, a boa alimentação, um grande pregador, inclusive ele foi colportor, é o que eu sei, né? O pouco que eu ouvi dizer, que, como eu disse, eu lembro muito pouco dele pessoalmente. E espero, né, conhecê-lo um dia nos céus. Essa é a minha esperança. Então, a minha mãe, ela, depois de algum tempo, ela vai se casar novamente, ali, se eu não me engano, por volta dos meus 7, 8 anos de idade. E isso, né, ali a gente já começa a ter mais lembranças. Então, eu me lembro ali, como eu disse, eu até coloquei um slide aqui para a gente poder relembrar algumas coisas. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Então, ali em 1990, deixa eu passar aqui. Ali em 1990, 1999, a gente tem a Rede Manchete, que é a principal propagadora aí do que nós vamos falar hoje. Ela traz um pouco da cultura japonesa e vem trazer aí seriados, principalmente, né, no tema das lutas, do heroísmo, aquela coisa de combater o mal, e tem sempre aqueles 5 personagens com 5 cores diferentes, né? E então existe ali uma rivalidade entre o Japão e os Estados Unidos. Então o Japão traz o seu conteúdo e os Estados Unidos traz o seu conteúdo, e eles tentam ver quem traz o melhor enredo, né? As melhores animações, os melhores entretenimentos. E, bem, ali a minha mãe, só para deixar bem claro, ela nunca foi muito a favor desses tipos de conteúdo, então ela tentava, dentro do entendimento dela, filtrar o que eu, como criança, assistia. Mas criança é criança, então, quando eu estava ali escondidinho, a gente muda de canal, né? A criança é incrível, ela começa, mesmo sendo criança, ela pega o horário ali que começa e já começa a se planejar como é que ela vai fazer para assistir.
Então, ali eu vou ter várias lembranças, mas eu lembro que, né, do Jaspion, do Shurato, do Jiraiya, Sailor Moon, Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Super Campeões, que vai ser um clássico para o Brasil, porque ele trata, né, ele fala do tema do futebol, então o brasileiro vai abraçar muito esse tipo de desenho. Só que, só lembrando que a gente não tem nenhum entendimento, quando a gente é criança ali, de que isso é um anime, porque, na verdade, anime, ele nada mais é do que uma animação, e o nome anime é um resumo da palavra animação, né? Só que o anime, ele tem uma relação mais íntima com a cultura japonesa. Então, os traços, eles são diferentes, eles realmente são trabalhados de uma forma que vai atrair muito a criança, principalmente as crianças. Os adultos também, mas principalmente as crianças vão ser muito atraídas por esses traços, essas cores, esses enredos muito bem escritos, muito bem desenvolvidos. Então, a criança, mesmo que ela não entenda muito bem da história, ela vai gostar muito, muito de tudo que está sendo mostrado ali para ela. E, bom, a gente não pode deixar de falar também, né? Ali de 1997 para os anos 2000, a gente vai ter o que eu chamo de a grande tsunami ali de desenhos que as pessoas não sabem, mas são animes. A única diferença é que como eles são trazidos para a língua portuguesa e são dublados, então, muitas vezes as pessoas, nós, como principalmente crianças, não tínhamos essa noção de que era um anime. Então, tudo para a gente era desenho animado. O Tom e Jerry era desenho animado, tudo era desenho animado. E, bom, dentro do possível, eu vou tirar a tela aqui rapidinho. Então, dentro do possível, eu vou estar sempre ali, né, sendo atraído por esse tipo de conteúdo, principalmente por causa de um dom que Deus me deu. Deus me deu o dom de desenhar. Eu sempre fui para o lado das artes. Então, quando eu vejo esses traços, eu estou sempre ali desenhando, eu quero desenhar aquilo que eu estou vendo. Então, são coisas que me atraem muito, muito mesmo. E, continuando então, deixa eu só me localizar aqui. Minha mãe, então, vai tentando ali fazer o possível para me criar, né, como mãe solteira até um certo momento. Ela casa novamente. E lembrando que é interessante que eu estudava em escola particular, escola adventista. Então, você vê que minha mãe está sempre me incentivando a ler a Bíblia, minha mãe está sempre me incentivando a estudar a lição da escola sabatina, a ler os livros da igreja, né? Eu participava dos desbravadores, era muito ativo, era sempre tido como uma pessoa inteligente, que conseguia decorar os versos, decorar as coisas da Bíblia, né? E então eu tinha esse holofote assim de menino inteligente na igreja, o que de certa forma inflava um pouco o meu ego, e também a habilidade de desenhar. Então na igreja o pregador estava pregando, eu estava ali desenhando caricatura dele. Então esse é o Jabes da infância, é um menino que não é muito popular entre as crianças, assim, nunca fui uma criança assim, o cara, né, a cara da turma, né, mas tinha minhas qualidades ali, tinha minhas dificuldades, mas minha mãe sempre me buscando ali fazer o possível dentro do entendimento dela para me guiar dentro do caminho do Senhor. Mas eu percebo assim que às vezes por um pouco de falta de luz, ela também assistia algumas coisas e, por exemplo, a gente alugava filmes, né, na locadora. Quem lembra do videocassete? Nossa, eu vi quantos finais de semana eram resumidos em ir numa locadora para escolher um filme e passar a noite comendo pipoca e comendo pipoca e tomando guaraná. Então era mais ou menos, né, uma vida típica de uma família brasileira. Quando eu vou para a escola adventista, eu estudo em duas escolas adventistas e na transição de uma para outra, eu vou encontrar um grande problema na minha vida, eu digo que é mais do que os animes, né? Porque, como eu disse, os animes, os desenhos animados, quando a minha mãe via alguma coisa que, não, isso aqui não, isso aqui é magia, isso aqui é do diabo, isso aqui, tira isso. Então, ela ia lá e cortava. E aí eu vou encontrar um grande problema. Deixa eu compartilhar minha tela aqui novamente. Vou encontrar um grande problema, gente, que vai me causar grandes apuros. É isso aqui, ó. Fliperama.
Gente do céu, causei muita dor de cabeça para minha mãe, muito desespero por causa de fliperama. E eu tenho que falar disso porque a gente tem que entender uma coisa. Desenhos animados, animes, videogames, séries, filmes, é apenas um monte de opções diferentes no buffet do diabo. É tudo coisa do mesmo saco. A gente vai perceber o seguinte, o inimigo ele não precisa que você seja atraído por tudo de uma vez só. Basta ele te atrair com uma coisa e uma coisa puxa a outra. É igual quem começa tomando cerveja e no fim está tomando outras coisas e vai ser atraído para outras coisas também. Então, um pecado puxa o outro. E quando eu vi o fliperama, nossa, jogos eletrônicos, aquela coisa, isso foi, assim, o meu calcanhar de Aquiles. Para vocês terem uma noção, eu não sinto orgulho de fazer isso, de falar isso, mas chegava a, por exemplo, fingir para o cobrador do ônibus que eu perdi o passe para pegar o dinheiro e usar no fliperama. Saía da escola, né, e quando me deparava com o fliperama, aquilo me encantava realmente como uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e eu ficava ali, passava a tarde inteira, quando eu via já era 6 horas da tarde, tinha saído meio-dia, minha mãe, cadê esse menino? Minha mãe chegou até a brigar feio com o dono de fliperama, porque pela lei não se deveria permitir que crianças de certa idade jogassem fliperama. Enfim, foi uma fase bem difícil, muito difícil. E eu queria só contextualizar assim, que é uma guerra espiritual. Para as crianças também têm guerra espiritual. Então, enquanto o pai e a mãe estão ali tentando incentivar para o lado bom, a gente vai ter os amigos na escola que estão ali mostrando figurinhas de álbum. Nossa, figurinha de álbum, parece uma coisa boba, mas você não tem isso em casa, então você quer ter também. Você tem os videogames que minha mãe, particularmente, não comprava, mas o meu amigo tinha, então eu quero ter também. Você está na escola, o seu amigo está falando de um desenho que ele viu que você não assiste, então você quer assistir também. Então, gente, isso é para a gente ter uma noção de como que o local que nós colocamos, né, os filhos para estudar, as amizades, tudo isso vai, de alguma forma, contribuir por bem ou por mal nessa guerra espiritual na vida das crianças. Eu enxergo isso hoje. Na época, eu não chegava a nada. Tudo que eu queria era ser uma criança. E os estímulos, né, que a gente tem com tudo isso, jogos eletrônicos, né, eu vou colocar aqui também o outro aqui que foi um grande problema para mim, que é os videogames, né? Por mais que eu não tinha, mas os meus amigos tinham. Então, toda oportunidade que eu tinha para ir jogar um videogame, eu queria. A gente vai ter aí as lan houses, né, que vão ser criadas para quem não tem videogame. Então, eu e muitas outras crianças faziam de tudo para conseguir um realzinho para ir ficar meia hora na lan house. Ou então tinha eu não sei se tem um nome específico, mas tinham alguns locais também que eles conseguiam comprar, sei lá, 10, 20 videogames e cobravam um certo valor por hora para você ir ali jogar. E mesmo que, olha para vocês verem como que é o negócio, mesmo que você, deixa eu só botar aqui para mim rapidinho, mesmo que você não esteja ali jogando, mas aquilo é tão atrativo que só de olhar o pessoal jogando, eu estava feliz ali, passava o dia inteiro se deixasse. Olha, incrível. Só olhando eles. Incrível porque, assim, você falando, eu me recordei bastante também da minha infância, porque a gente acabou tendo um contato mesmo com isso, né? E é interessante porque quando você falou assim, eu ia ver anime, depois eu ia dar uma escapadinha da minha mãe, mesmo minha mãe falando que não, né? Porque os colegas da escola falavam sobre aquilo, depois foi pegando um videogame e aí fliperama e tal. A gente percebe assim como que é mais árduo para os pais criarem os filhos na cidade, né? A irmã White, ela tem uma profecia que ela fala que para você preparar o caráter é 10 vezes pior na cidade da criança. E a criança não tem um filtro, ela absorve tudo o que ela vai absorvendo. Para você ter uma ideia, tem músicas de animes que até hoje eu sei de cabeça. Porque eu cantava lá quando era criança, né? Então, assim, a gente Somos absorve dois. e fixa. Somos dois, exatamente, olha só. E, assim, alguns versos bíblicos
eu gostaria de ter decorado e não consegui decorar ainda, né? Então, assim, a gente percebe que a gente vai lutando contra aquilo, né? É bem interessante que o testemunho do Jabes, ele mostra que como que o inimigo vai... Ele falou uma coisa bem interessante, Jabes, que você falou agora, que é apenas uma porta, é tudo do mesmo saco, né? E ele quer que você só seja fisgado em um, que o resto você mesmo vai querer consumir, 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 consumir. Isso foi muito interessante porque a Neila até tem uma palestra preparando uma geração, né? Começa uma coisa bem sutil e daqui a pouco a gente começa a querer pegar uma coisa mais pesada, vai entrando em magia, vai Harry Potter, vai 50 tons de cinza e por Ela aí vai, coloca né? as coisas porque vai Crepúsculo. acontecendo de maneira natural, né? Porque você já abriu as portas para uma coisa, então para outra, você já não vê mais problema, e para outra não mais, até. Se torna um vício tão E grande consome que tudo, né? você combate aquilo, né? Não tem nada a ver. Eu tenho filtro, é só um desenho, Essa é é a só um... parte difícil, né? Eu achei muito interessante como você colocou que as crianças são bombardeadas de tentação, e é verdade. E às vezes a gente não para refletir nisso, né? Acha que não, porque a gente está controlando tudo no ambiente que a gente está junto com eles. Mas e no ambiente que a gente não está junto com eles? Como que é, né? Exatamente. Mas pode continuar. Foi só que a gente ficou aqui querendo. Exatamente. Então, muito bom vocês contribuírem. E eu queria, falando sobre essa questão de pais e filhos, né? Eu sou pai recente agora, né? Meu filho tem 1 ano e 2 meses, e eu quero fazer uma advertência aqui para os pais, porque assim, é muito fácil para os pais falar, olha, não assiste isso aqui não, isso aqui é do diabo. Só que as crianças, elas são muito espertas para algumas coisas. Então, não adianta você dizer não para o seu filho para ele não assistir algo. E duas coisas: você não ter bons argumentos para a criança não ver. E segundo, você ser, eu esqueci a palavra agora, quando você diz para fazer uma coisa, mas faz outra. Então, por exemplo, se você diz, ah, não, isso aqui está errado, mas você assiste filmes e seu filho vê que você assiste filmes que também tem ali suas coisas erradas, não faz sentido para ele você proibir ele de assistir alguma coisa se você assiste outras. Seu filho observa isso. E uma das coisas que mais indigna uma criança é a injustiça. Porque ele, por mais que ele é uma criança, ele quer ter os mesmos direitos que você que é adulto. Então, se você diz, não, não assista isso porque é errado, mas o seu filho vai observar que você está assistindo coisas também que não são da vontade de Deus. Entende? E, continuando então, gente, nessa avalanche que vem aí de animes, desenhos, videogames, e eu estou altamente sendo atraído por isso, e ao mesmo tempo que eu estou na igreja. É importante lembrar disso, ao mesmo tempo eu estou na igreja, estou lendo a Bíblia, estou fazendo a lição da escola sabatina, estou no Desbravador, entendeu? Estou no JA, sou uma criança ativa na igreja. Mas mais importante do que estar ativo na igreja é estar ativo com Cristo, entende? Então, eu vou ser muito exposto a essas coisas e uma coisa puxa a outra, como a gente estava falando aqui. Eu vou na escola particular adventista também, eu vou ter contato com algumas coisas, porque nem todas as crianças são adventistas. Então, uma coisa puxa a outra. A música vai ser outra coisa que vai começar a ser me apresentada. Porque a música toca na rua, já começa por aí. Então, você já começa, opa, não, esse som é legal, minha mãe não escuta, mas dá para ouvir da rua, então não faz diferença nenhuma. Começa ali alguns colegas a levar o Discman, o Walkman, e opa, escuta essa música aqui, você escuta no fone de ouvido e tal. Em casa você não escuta, mas na escola você escuta, pede emprestado. Então, olha só como que eu fui bombardeado na escola, mesmo adventista, por músicas que em casa jamais eu escutaria, entende? E, e mais do que isso, na própria escola adventista mesmo, e só para deixar bem claro aqui que eu não estou falando mal da escola adventista, mas eu estou mostrando que mesmo na escola adventista a gente vai ter os mesmos problemas que em outras escolas. Né? Eu vou estudar na escola adventista, para vocês terem uma noção, até os meus 13 anos de idade. E ali mesmo, nessa idade, já me foi apresentado pornografia, revistas pornográficas, né? Inclusive, em alguns momentos ali, quando a diretoria pegou, deu problema, mas para vocês verem que mesmo na escola adventista você vai enfrentar esse tipo de problema com os seus filhos. Então, quando chega ali nos anos 2000, 2003, 2004, o avanço da tecnologia que a gente estava falando lá dos anos 90 está maior ainda. Agora a internet está em alta.
vai ter o tal do DVD. Antes precisava só de uma fita cassete desse tamanho. Agora a gente tem o tal do DVD, que é um CDzinho que é mais fácil de esconder. Então, a criança não precisa de um trabuco na bolsa, ela só precisa de um CDzinho fininho. O tamanho do pecado ficou fino. E de 2003 para 2004, eu vou mudar de uma escola adventista para uma escola pública. E eu só digo o seguinte, se na escola adventista é ruim, na escola pública consegue ser pior. Porque na escola adventista você ainda tem uma porcentagem ali de crianças adventistas. Na escola pública, ali você vai ver que os princípios ali foram todos, esquece. Palavrão, né? Não tem limites à coisa. Professores também, às vezes, soltam palavrão, você vai ver que o tratamento é diferente. Então, ali, se tinha problemas na escola adventista, na pública foi muito pior. Então, eu vou ser ali, naquele momento, na escola pública, que eu vou conhecer um amigo que vai me apresentar, assim, de uma forma mais oficial, o que é um anime, né, na sua raiz, que é o tal do Naruto. Ali eu tive meu primeiro contato com o Naruto, legendado, não dublado, né? Acho que os pessoal que gosta de anime até falam, né? Que dublado é Nutella, o raiz é o legendado. Então, ali me foi apresentado o tal do Naruto e aquilo, como eu falei, né? E é engraçado, porque olha só como são as coisas. O inimigo, ele sabe quais são os nossos pontos fracos. Nosso ponto fraco. Eu tenho o dom do desenho, então ele me atraiu com coisas que têm a ver com a animação, que têm a ver com as cores. E o meu amigo também era desenhista. Olha para você ver como era a coisa. Mesma idade que eu, ele também desenhava e ele era descendente de japonês. Então ele tinha motivos para assistir anime. Ele era cheio de mangá na casa dele. Eu visitei ele poucas vezes, mas essas poucas vezes que eu fui, ele me mostrou Naruto e eu fiquei, uau, isso é incrível. Não consegui ver muito, né, porque ele morava longe da minha casa, como eu disse, poucas vezes na casa dele, mas ali foi me apresentado pela primeira vez um anime de forma, né, mais explícita o que era. E, bom, nesse processo, então, na escola pública, a minha espiritualidade, né, juvenil vai só decaindo, né? Mesmo na igreja, tô ali na igreja, mas a coisa vai só deslanchando. E de 2004 para 2005, eu vou fazer uma mudança de uma cidade para outra e também de escola, ainda uma escola pública, devido ao divórcio da minha mãe, né? E você percebe o seguinte, nós crianças temos as nossas, eu digo nós, né, quando eu era criança. As crianças têm suas lutas, os adolescentes têm suas lutas, e isso vai repercutir no lar. No lar. Então, gente, veja o seguinte, os adultos têm as suas lutas, os adolescentes têm suas lutas, as crianças têm suas lutas, e quando junta tudo isso, o inimigo ele consegue causar divisão na família. Então, eu sei hoje e entendo que por mais que assim, maior influência da questão de família ali é entre o pai e a mãe, mas eu sei da influência que eu causei na minha casa, como adolescente, hoje eu enxergo isso, que causou o divórcio da minha mãe. Hoje eu enxergo isso. E eu tenho certeza, e vocês vão perceber mais à frente, como foi, né? Por que um adolescente consegue causar um tanto transtorno na família consumindo tudo isso? Consumindo tudo isso. Então, eu vou mudar de escola, né? Eu vou de uma escola pública para outra, minha mãe divorcia, a gente muda de cidade, e agora eu acho que a coisa fica ainda pior, porque eu tinha uma figura paterna que não era meu pai, e eu nunca consegui aceitar isso muito bem. Só que agora minha mãe está sozinha. É para criar um filho de 15 anos de idade. Olha o desafio. Então, a minha mãe, ela vai ter muitas lutas. Eu digo com muita dor no coração que eu parti muito o coração da minha mãe por várias razões. Então, a coisa agora ela vai só piorar. Eu vou encontrar amigos, mais amigos, né? Amigos que vão me apresentar mais ainda, não só Naruto. Eles consomem Naruto, então eles consomem outros animes, muitos outros, uma infinidade que eu não consigo nem fazer a lista, é muita coisa. Então, de 2004 para 2005, é onde eu vou aumentar drasticamente meu consumo, porque tem o tal do DVD, que é só trazer
colocar ali quando tá de madrugada, minha mãe tá dormindo, e bota para rolar maratona de Naruto. Naruto, One Piece e muitos outros. E ali é realmente algo que é uma prisão. Não tem como. Você assiste um episódio de 20 minutos e você quer assistir outro, e quando você vê, você passou a noite inteira assistindo. E claro, como eu disse, o inimigo, ele só quer uma abertura. Então, essa abertura dos animes, dos desenhos animados, é muito rápido para trazer o videogame. Interessante, porque uma coisa que começa a acontecer é que músicas, por exemplo, quando eu comecei a assistir Naruto, eu achava as músicas muito estranhas. Eram muito estranhas para mim as músicas. Tá, eu vou ignorar a música, eu quero ver só o desenho. Às vezes eu até passava a abertura só para ver o desenho. Só que eu comecei a perceber o seguinte, com o tempo, a música de abertura começa a se tornar tão normal que você começa a gostar dela. Então, às vezes, uma música que você não gostava, por exemplo, o rock and roll, né, que não era assim, quando eu era novo, não era meu estilo preferido, mas eu começo a se tornar mais aceitável, né? Aqueles gêneros, aquela música começa a ficar mais suave, mais doce no ouvido e você começa a gostar. Inclusive, é incrível porque esses desenhos e esses animes, eles vão trazer músicas que, com o tempo, você percebe que tem várias trilhas sonoras. Eles usam muito o poder da música. Vocês já fizeram, né, algumas palestras aí sobre o poder da música, e não é à toa que animes têm uma trilha sonora de tirar o chapéu. Eles fazem um leque de trilhas sonoras que vão ser cruciais para prender a atenção da pessoa que está assistindo. E essas músicas, elas vão transformar o seu gosto. Porque músicas que eu não... quando eu escutava, eu falava, não, jamais ouviria essa música. E quando eu dei por mim, eu estava escutando músicas que antes eu jamais ouviria. Então, continuando então, o Naruto e outros animes, e aí vai vir junto, né, no barco, videogame, porque meus amigos têm videogame, vai ter a tal da mais lan house, mais filmes, e vai se tornar também frequente na minha vida como uma coisa comum, mesmo estando dentro da igreja, a pornografia. Então, tudo vem no mesmo pacote, como eu disse. E a minha mãe sempre contra tudo isso. Mas eu, como um adolescente de 15, 16 anos, eu não quero saber do que é certo e errado. Eu quero fazer a minha vontade. Então, eu vou até a casa dos meus amigos, faço de tudo para passar a tarde lá. Eu mal ficava em casa. Se deixasse, eu morava na casa dos meus amigos. Eu ia em casa só para comer e dormir. Às vezes nem para dormir. Mas essa é a minha vida. Minha mãe tentando me criar sozinha. Eu sou um filho realmente muito difícil. E eu estava cada vez mais mundanizado, apesar de ir na igreja. E isso só vai se intensificar até por volta ali dos 18 anos de idade. A igreja, então, vai se tornar para mim apenas um local para encontrar amigos. Olha só, Jabs, só queria compartilhar um texto aqui que vai muito de encontro com sua experiência. Em Mateus, capítulo 6, versículo 22 a 23, olha só o que fala. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, através do que nós permitimos, olha só o mal que vai causando, né? Com o que a gente estava falando muito também sobre as janelas da alma, né? Que seriam os sentidos nossos, as vias da alma. Que seriam os sentidos nossos, né? Então, é através dos sentidos nossos que o inimigo vem atacando e irritando nós. E o ponto é que nós temos esse poder de escolha, nós permitimos isso acontecer, né? Tá certo que quando é criança, nós somos bombardeados, como o Jabes mesmo comentou aqui, né? Você vai bombardeando e a sua curiosidade vai aguçando, né?
E o interessante é que, assim, E você ele não tem estava... essa noção de que você está no meio de um perigo, né? Não tem. Você vai muito Até inocente. porque você fala, não, eu posso fazer isso, eu tenho controle sobre o que eu tô assistindo. Tipo, no sentido, eu sei o que é bom ou não para mim, porque é uma fase, né, que nós passamos, todos nós passamos digamos, que eles chamam fase de rebeldia, né, que é da adolescência, porque é a fase das quebras de paradigmas, é a fase de tipo, não, eu consigo fazer as coisas sozinho agora, não preciso mais, né, de uma pessoa Sim, mais velha me falando o que fazer, porque eu já sou grande, eu já sei fazer, então eu já consigo ir para a escola sozinho, não preciso mais alguém me levar e trazer, eu já consigo andar de transporte sozinho, não preciso de ninguém, né? Eu e eu lembro que percebo que... com 12 anos eu já ia para um bairro diferente, sozinho, de onde fazer um curso e voltar Exato. sem minha mãe se preocupar. E hoje eu fico pensando, nossa, se eu tivesse uma filha hoje, de maneira nenhuma eu ia deixá-la ir sozinha para um outro bairro, sozinha de transporte público. Claro. E a gente percebe como que o inimigo é sutil, porque o Jabes, ele estava de acordo com a verdade, ela é uma pessoa prática na palavra de Deus, né? E a gente vê que a gente não tendo mesmo tendo a visão bíblica, essas palestras que nós estamos fazendo agora, esse ministério, o Jabes trazendo o testemunho dele, é justamente talvez o que ele precisava ouvir naquela época para enxergar o que ele não estava enxergando. Então, a gente até agradece muito a disponibilidade do Jabes, a coragem dele estar falando esse testemunho para nós, porque é essa voz que vai despertar os pais, até mesmo um adolescente, uma criança, falar: eu não vejo com esses olhos. E ele está abrindo meus olhos de uma forma que eu não estava Diferente, né? enxergando. Então, a gente é muito agradecido aí mesmo, Jabes, por essa oportunidade que você está dando para todos do canal aqui e para nós também. A gente quer saber o que aconteceu depois. Então, Vamos lá, então. Compartilhar aqui com vocês um pouquinho. Trazendo várias nostalgias aí agora para o William. E, bom, minha vida vai se resumir muito a isso que vocês estão vendo aí. E eu quero também fazer uma ênfase aqui em outra coisa que, como eu disse, uma coisa puxa a outra, e jogos online. Gente, eu não sei o que é pior, né? É uma coisa realmente demoníaca. O vício que causa é impressionante, o poder atrativo é... Porque, assim, uma coisa, quando você assiste um anime e você não tem controle sobre aquilo, você não tem possibilidades, você não tem como repetir. Assim, você pode até repetir um episódio, mas não tem tanta graça. Você quer ver outro episódio diferente. Mas os jogos online vão se tornar também um grande problema na minha vida. Eu só não gastava dinheiro como os meus amigos porque eu não tinha esse dinheiro. Mas eu cheguei a ter amigos que gastaram centenas, não, dezenas, não sei enumerar. Gastaram muito dinheiro com isso. Mas o que eu podia, eu gastava. O que eu podia, eu gastava na Lan House, o meu tempo, minhas noites, minhas madrugadas, dedicadas a conseguir subir mais um nível no jogo. A ter os personagens mais fortes. E esses jogos são criados para criar um ciclo sem fim. A única coisa que muda, eu acredito que esse ciclo só acaba, né, nas mãos do inimigo para você passar, só para passar para outro jogo. Só isso. Você cansa de um jogo e muda para outro. Só isso. Mas é um ciclo sem fim. E quanto tempo da minha vida eu perdi? Quantas madrugadas eu perdi em jogos online? Então, também vamos ter aí, né? Começo a consumir vários seriados, uma infinidade deles, porque tá tudo no mesmo panorama. Se você assiste uma coisa, você vai assistir outra. É algo natural. O declínio se torna natural. E como eu disse, isso vai se intensificar ali até os meus 18, 19 anos. Eu começo a trabalhar, ter um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali. A minha casa com a minha mãe se torna uma guerra, né?
chega um momento que a minha mãe meio que só ora sozinha no quarto, já nem me chama mais atenção. Vez ou outra me chama para ir para a igreja, mas eu acho que ela meio que assim percebeu que não adiantava mais se estressar, mas apenas poderia entregar nas mãos de Deus e descansar, né? Que Deus faria o possível por mim. Importante lembrar que, né, a partir ali dos meus 18, 19 anos, começa o relacionamento ali também com outras garotas, e inclusive eu, mesmo sabendo e tendo consciência que é errado, eu começo a ter uma vida sexual ativa, porque é mais forte do que eu, Como eu disse, você começa por mais que você seja divertido, o que importa para você é a sensação do momento. O que importa para você é isso, quando você está nesse caminho. E cada ano se torna pior. Aos 24 anos, né, ali em 2014, eu resolvo fazer uma loucura, porque na casa da minha mãe já não dava mais, porque ela me chamava muita atenção, né? Então, a voz do Espírito Santo, né, e era ela, no caso, ali na minha casa, eu não quero mais ouvir. Então, eu tento uma caminhada frustrada, muito curta, na área da moda. Tem uma pessoa ali que mora no interior de São Paulo, em Franca, e ela me oferece uma oportunidade, e foi a oportunidade que eu tive para, bom, eu vou ter uma casa, né, por um tempo, eu vou ter uma oportunidade, então é o momento que eu tenho para me livrar da minha mãe. Foi isso que eu pensei naquele momento. Para vocês terem uma noção, eu nem avisei ninguém. Eu simplesmente fiz as minhas malas e fui embora. Fui embora. Minha mãe não fazia ideia de para onde eu fui. Isso eu tinha 24 anos de idade. E essa carreira de modelo ela vai ser bem curta mesmo, porque eu vou encontrar um outro problema na minha vida. E só para deixar bem claro que eu ainda continuo consumindo animes, séries, jogos, isso aí continua e só intensifica. Mas eu vou encontrar um outro problema na minha vida que é um relacionamento muito, muito complicado, um relacionamento amoroso. Então, eu não culpo exatamente a pessoa em si, porque eu sei, entendo hoje que existem forças por trás. Deixa eu só voltar aqui para mim. Entendo que tem forças por trás de tudo isso, mas, infelizmente, o inimigo usou essa pessoa para me levar para o mais fundo do poço possível no aspecto moral. Tem coisas que eu prefiro nem citar, como diz Paulo, é melhor nem falar. Mas nem aspecto moral, a minha vida moral só declinou. Eu fiz coisas que eu nunca imaginei na minha vida fazer. E isso foi muito forte, né? Foi muito forte. E mesmo no fundo do poço, às vezes vinha aquele desejo, aquela coisa de Deus falando, você sabe que você está no caminho errado, você sabe que isso não vai dar certo, mas era rapidamente, aquilo era rapidamente sufocado, né? Aquilo era rapidamente sufocado, porque era difícil, assim, engolir o orgulho, quem sabe ter que voltar para casa, né? Eu não tinha, assim, ainda um local para ir. O local que eu teria que voltar é para casa da minha mãe, para casa da minha mãe eu teria que me submeter às regras dela. Então, o engolir o orgulho para mim era muito difícil. Então, eu preferia seguir, né? Eu dizia para mim mesmo, prefiro morar na rua do que voltar para casa da minha mãe. Olha, Jabs, Pode falar. contando sua história aqui, a gente está pensando o quanto que a sua mãe sofreu nesse tempo, né? Uma mulher de Deus, a gente percebe que, pelo que você contou, e quantas noites, madrugadas aí ela deve ter orado aí, né? E a gente percebe que, olha só, pessoal, como que quando Deus fala os 10 mandamentos, que a gente sempre acha que é um mandamento do não, né? Não pode, não pode. Lá tem honrar pai e mãe. Olha só que a consequência de você jogar esse mandamento por terra.
olha a consequência. O Jabes está relatando aqui, a gente vai ver mais detalhes ainda dessa decisão, né, que foi tomada, né? E a gente percebe que os mandamentos de Deus, ele vem para nos proteger, na verdade, vem para nos libertar, não nos aprisionar, né? É um mandamento do amor. Porque se você mata, ou se você faz um Rouba. adultério ou rouba, as consequências você se sente, você fica preso, né? Literalmente, em alguns casos, quando matar, por exemplo. Mas honrar pai e mãe, a nossa família mesmo, por exemplo, a gente sempre respeitou ao máximo nossos pais, né? O máximo a gente conseguia, mesmo com a adolescência e tal. E a gente se livrou de muitas dores de cabeça, muitas más decisões. Quando a gente era mais novo, a gente não entendia, a gente falava, nossa, todo mundo Mesmo tá não concordando, mesmo né? concordando, a gente Porque fazia, via só nossos colegas fazia. fazendo, né? Igual o Jobs E só comentou, tinha foi, influência, né? Mas a gente falou assim, nossa, eu também queria estar lá, mas meu pai e a mãe falou que não, então é não. e Então a só gente foi saber evitou o resultado disso agora, né? depois, exatamente. Porque é só dando um adendo. Eu lembro quando a gente estava indo com seus pais e você e seu irmão conversando dos jovens que vocês conviviam na escola, que tudo já estava morto, porque se Alguns envolveu com mortos, alguns estão drogas, em com situações. tráfico, sei lá, enfim, o que foi. Mas a maioria deles já estavam mortos, né? E Exato, vocês eram um dos poucos que exato. não ficaram naquela vida, né? Isso. Minha mãe, Isso é assim, não deixava interessante. a gente citar um palavrão, não, nunca a gente tomou nada de álcool. Então, assim, realmente, aquele temor, assim, aos pais, né, faz muita diferença. Você que é jovem, que é adolescente, você vai evitar muitas dores de cabeça ouvindo os seus pais, pessoal. E aí a gente sabe as consequências de não ouvir. A gente está tendo agora um testemunho aqui, em primeira mão, do Jabes aí, mas foi só um adendo que eu queria adicionar. Jabes, pode continuar, porque está muito interessante. Muito bem, falaram muito bem aí. E eu quero só voltar um pouquinho para deixar bem claro uma coisa. Por volta desses 18, 19 anos aí de idade, quando a coisa estava só declinando, né, ainda na casa da minha mãe, eu vou ter vários momentos ali, porque eu ainda estou indo na igreja. Eu ainda estou indo na igreja. Foi por volta dos 19 ali que eu realmente parei de ir por um tempo. Mas até ali os meus 18, 19 anos, ainda tem momentos em que você vai na igreja, você tem aquela pregação, aquela coisa te chama e você até quer ir, mas você não tem forças, né? Parece que o poder que te atrai às outras coisas ainda é muito forte. Então, às vezes eu saía de um sermão muito poderoso no sábado e saindo da igreja ali 11h30, meio-dia, eu ia para casa do meu amigo jogar videogame. Eu ia para casa dele para assistir e tudo aquilo que eu ouvi era massacrado, esmagado. A voz do Espírito Santo, né, ia se esvaindo com essas decisões que eu fazia. Então houve vários momentos em que eu fui chamado por Deus para parar com isso, para não ter consequências piores, porque na verdade já havia grandes consequências. Mas fui chamado várias vezes para parar. E agora vem algo muito importante que eu não posso deixar de citar. Eu não vou lembrar exatamente o ano, mas nesse meu caminho vai ter uma coisa muito, um ponto muito crucial, que vai cair para mim, assim, vamos dizer, do céu, umas mensagens muito especiais, que é do Daniel Spencer, Os 5 Sentidos. E com certeza vocês conhecem. Para quem não assistiu Os 5 Sentidos, né, eu recomendo, pesquisa aí, depois Daniel Spencer, 5 Sentidos, e depois dá uma olhada. E aquilo foi para mim como tudo, assim, muito esmiuçado, muito bem explicado. Eu comecei a entender e perceber o que estava acontecendo comigo. Só que mais do que isso, aquilo foi tão magnífico para mim, e isso, olha para vocês verem, por volta desses 18, 19 anos. E eu, uau, isso é verdade, isso é isso mesmo, é o que está acontecendo comigo. E eu peguei tudo isso e mostrei para várias pessoas da igreja. Mostrei para pessoas da igreja. Só que eu fui como uma pessoa que encontra, eu vou colocar assim, né,
aplicação, uma ilustração. Eu fui como a mulher que encontra a dracma e vai mostrar para as amigas, só que não tive o resultado que eu esperava. O pessoal começou a falar que, não, mas isso aí já é demais. Esse cara é extremista. Esse cara fala mais do diabo do que de Deus. E isso foi como um baque para mim. Porque, como eu disse, em vários momentos eu fui chamado para votar. Esse foi um dos apelos mais fortes que eu recebi para voltar e parar com o caminho que eu estava. Ele falou sobre tudo, sobre música, sobre alimentação. Inclusive, precisa lembrar disso, alimentação também, que era desde o começo, minha mãe era vegetariana, para vocês verem como que a gente vai mudando. Ali eu já não comia certas coisas, tinha coisas que realmente eu não comia de jeito nenhum, mas eu já relaxei, né? Antes a gente não consumia leite nem ovos, procurava evitar bobagens, besteiras, mas chega um momento que, um nuggets, é só um nuggets, né? Miojo, né? Refrigerante, não, vai que vai. Então, até a minha alimentação, com o tempo, por estar entre pessoas que consomem, e etc., tudo isso foi decaindo com o tempo. E essa rejeição que eu tive quando eu fui levar essas mensagens dos 5 sentidos para as pessoas, e a maioria delas disse, isso é extremismo, isso não é de Deus. Isso foi um baque para mim tão grande, eu não sei explicar, mas eu desisti. Eu desisti, eu entendi a mensagem, aceitei que era verdade, mas eu resolvi voltar para todas as minhas práticas. Eu fui desanimado nesse processo. Então, a partir desse momento, acontece algo que eu chamo de mão levantada. Eu sabia das consequências, eu sabia que era errado, mas eu meio que me entreguei. Eu não tenho forças, eu não consigo. Eu tentei em alguns momentos, mas não consegui. Falei, não, eu sou assim mesmo. Então, eu vou me entregar ao mundão, vou aproveitar o que eu quero. E ignorei as consequências, como eu disse. Ignorei todas as consequências, sabendo do que poderia acontecer, apenas para aproveitar o momento e sentir as emoções e as sensações que eu sentia, né, que eram prazerosas, né, aquilo que me fazia sentir como se fosse realmente uma droga, né? Então, eu resolvi seguir em frente nessa minha caminhada, mesmo sabendo de que estava completamente errado. Então, como eu disse, né, em 2014, eu vou sair de casa, vou me envolver com uma pessoa que vai me trazer grandes problemas, eu vou declinar muito moralmente, ainda vou ter certos limites, por incrível que pareça. Por exemplo, bebida, cigarros nunca foi algo que me atraiu, mas eu comecei a perceber que é muito pior um caráter moralmente degradado do que um pulmão manchado. Vocês entendem o que eu quero dizer? Satanás não precisa que você fume, que você use drogas, que você use álcool, se ele conseguir te jogar no fundo do poço moralmente. E, bom, como é que isso terminou? Como é que isso continuou? Esse meu relacionamento, ele vai ter várias idas e voltas. Várias idas e voltas. Chega um momento em que eu engulo meu orgulho e volto para casa da minha mãe. Minha mãe na verdade, eu não voltei para casa da minha mãe. Eu voltei para casa do meu amigo, que morava lá perto. E um certo dia, no ônibus, Deus providenciou que eu encontrasse minha mãe, justo no mesmo ônibus. E a minha mãe, a gente se tratou de uma forma até meio estranha, porque ela não fazia ideia de que eu tinha voltado para São Paulo. E foi uma conversa assim meio estranha. Eu senti que a voz dela estava pesada, ela estava bem triste, chateada. Mas eu não engoli meu orgulho. Mas eu não vou lembrar exatamente como os detalhes, mas em um certo momento eu acabei indo até ela, né? Eu acho que mais por necessidade do que ainda por amor. Ainda era muito egocêntrico, muito egoísta com os meus interesses, mas aceitei voltar
a morar com ela, né? E ela me aceitou, na verdade, né? Não fui eu que aceitei, ela que me aceitou de volta, visando me ter misericórdia de mim como filho pródigo. Mas eu vou tentar, ainda na casa da minha mãe, continuar com a minha vida normal. Afinal, eu já tenho 25 anos de idade. Então, ela, por mais que ela fale, ela não tem certo poder sobre as minhas escolhas. E mesmo voltando para a casa da minha mãe, como eu disse, eu vou ter esse relacionamento difícil, esse relacionamento amoroso, e eu vou voltar ainda para o interior e para São Paulo, e para o interior e para São Paulo várias vezes por causa desse relacionamento. Aí eu vou compartilhar aqui novamente com vocês. Dentro desse, paralelamente a tudo isso, em 2015, eu vou fazer o meu primeiro cosplay. O cosplay, para quem não sabe, é quando você é tão viciado em animes, em jogos, e você quer ser aquele personagem. Você quer se vestir, você quer ter a voz, o jeito, o temperamento. Então, eu escolhi um personagem lá que eu admirava muito e falei, eu vou fazer o cosplay disso aqui. Porque eu já ia, né, em eventos assim, mas nunca tinha tido a coragem de fazer um cosplay. E só para lembrar, né, para aqueles que não entendem sobre o assunto, o cosplay ele pode ser de qualquer coisa do mundo artístico, assim, vamos dizer, desde os filmes aos seriados, aos desenhos animados, aos animes, aos videogames, tudo isso pode ser feito um cosplay. Isso requer dinheiro, se você quiser fazer um bom cosplay. Então, eu investi muito do meu tempo, na verdade, e dinheiro também, mas mais do meu tempo, porque eu fazia os meus próprios cosplayers, minhas próprias armas, meus acessórios. Como eu tinha esse lado artístico, né? Eu canalizei para fazer, então, os cosplays. E o pessoal gostou muito, né? E aí começa um jogo de ego, porque o cosplay nada mais é do que isso. As pessoas, elas querem ser tão parecidas com o seu personagem favorito, a ponto de ser o melhor. E isso gera uma competitividade muito grande. Então, vocês vão ver outras fotos aqui, né? Eu vou participar aí de vários concursos, eventos, e vou fazer vários personagens diferentes, né? Isso vai incluir às vezes, eu não curtia muito o lado da maquiagem, né? Mas às vezes tem que fazer alguma coisa no corpo para ficar igual o personagem, né? E também, como eu disse, eu requeria muito do meu tempo, da minha criatividade, para conseguir fazer o mais parecido possível tudo aquilo que eu via. Então, as pessoas gostaram muito do meu trabalho. E elas começaram a pedir que eu também fizesse para elas. Então, eu vou ter uma foto meio geralzona aqui, né, de algumas coisas que eu fazia para as pessoas me contratavam, encomendavam essas coisas. Então, isso começa a ser para mim não só um hobby, mas uma profissão. E apesar de não ter ganhado horrores de dinheiro assim com isso, dava para pagar as contas, né? O pessoal gostava muito dos meus trabalhos e eu estava vivendo assim, na casa da minha mãe. Ela, de certa forma, permitia, né? Pela minha idade, eu acredito, fazia as orações dela, ia para a igreja, me chamava para ir para a igreja. E eu ainda estava, como eu disse, naquele relacionamento bem complicado. E ainda em 2015, paralelamente a tudo isso, eu vou entrar em um grupo de K-pop. Para quem não sabe o que é K-pop, voltamos àquela coisa de uma coisa puxar outra. Como você começa a consumir muito material de outra cultura, no caso a cultura japonesa, você também vai ser exposto a outras coisas, não tem como fugir disso. Então as músicas japonesas vão te atrair e as pessoas que assistem coisas do Oriente, elas vão escutar coisas do Oriente também e uma hora você vai acabar conhecendo o tal do K-pop. Nada mais é do que a música popular lá da Coreia.
e ela é caracterizada por muita coreografia, muita mixação de ritmos diferentes, luzes, um vestuário exuberante, e não muito diferente de um cosplay. Os grupos de K-pop vão olhar esses grupos, né, que tem dançarinos, cantores, e a gente volta para o mesmo conceito. Aquilo que você contempla, aquilo que você admira, você quer ser igualzinho. Então, talvez cada um por motivos diferentes. Ali, no caso, acho que o que me atraía era querer ter essa fama, né, os holofotes em cima de mim. Então, eu comecei a dançar, comecei a gostar das músicas também, e uma hora eu estava, né, competindo em grupos de dança e etc. E era uma coisa que eu perdia, para vocês terem uma noção, o domingo inteiro ensaiando. A minha semana eu ensaiava também, mas o domingo meu inteiro, todo final de semana meu, era ensaiando para me apresentar. E a minha vida se resumia, então, a jogar videogame, as noites que eu passava a madrugada jogando, os grupos de K-pop que tinha que ensaiar muito, tinha que olhar as coreografias, o meu relacionamento conturbado e fazer os cosplays, as encomendas das pessoas. Esse foi o ápice que chegou a minha vida nesse sentido. O William quer falar alguma coisa? Não? Opa. Nós estamos aqui Não, impressionados. chocados, porque assim, quando você falou assim, eu fui um pouco mais além dos animes, eu não imaginava que foi tanto assim, sabe? Tipo, você realmente incorporou tudo que você consumia, né? E a gente achou interessante, assim, que aquela permissão que a gente vai dando cada vez mais, né? A sua foi aguçando, né? Cada vez mais você foi querendo mais e mais e mais e mais. Só que o ponto de ruptura eu achei bem interessante porque quando você comentou da mensagem do Daniel Spencer, né? Que foi quando você soube daquela mensagem, soube todas aquelas verdades, e aí você queria levar para frente, mas foi podado, vamos dizer assim, né? O pessoal não Desanimado. Foi desanimado, desanimado. exatamente. Jogaram água na minha fogueira. Incrível, Isso pessoal. Então, mostra olha, como que a gente precisa tomar cuidado, como que a gente leva a mensagem de Deus e também como que a gente trata outras pessoas que estão sendo Iluminadas, né? atingidas pelo Espírito Santo, né? Ah, sim. Porque, por exemplo, as pessoas, provavelmente essas que infelizmente acabaram te desanimando, muito provavelmente elas não sabiam sobre tudo que você já era envolvido ou passava, enfim. Algumas podiam saber uma ou outra coisa, mas cada um, é só eu que sei a minha luta, é só o William que sabe a dele, é só você que sabe a exato. sua. E às vezes a gente precisa assim de pessoas que nos ajudem a levantar, né? Então, o meu apelo é que nós sejamos sempre as pessoas que ajudem outras a levantar. E não a falar, não, você está. Sim. E se é que mesmo que seja, tipo, não, isso aqui é exagerado, mas mesmo que seja, aquilo está fazendo sentido para ela naquele momento e está trazendo ela para Deus. E é uma coisa E isso incrível, é muito mais importante. porque assim, as palestras que o Jabs comentou agora, quando você olha, você fala, uau, que radical. Só que radical é você ter raiz, por exemplo. Quando Radical é você ter raiz. a gente fala bastante que Deus é um Deus puro. E a gente sabe que a própria palavra de Deus fala que as trevas não podem habitar na luz. Então, a gente, por exemplo, essa água aqui, se essa água está com pH 10, até o cheio aqui, tudo de água, você vai tomar. Mas se colocar uma gotinha de veneno e chacoalhar, você vai tomar ela? Então, assim, você percebe que você é uma pessoa exigente, né? Você fala, não, tem veneno na água, não vou tomar, mas foi só uma gotinha que eu coloquei. O resto está tudo puro aqui. É exatamente assim que o inimigo trabalha. Pelo que o Jabes está comentando aqui, foi tão sutil que o inimigo. O Jabes estava na igreja ainda, tendo as verdades bíblicas também, e aí o inimigo foi trabalhando. E foi assim exatamente com Eva também. Ele vai pegando um conceito bíblico, distorcendo, vai falando que não tem nada a ver, tá tudo certo, pode seguir por aqui mesmo, e a gente vai acabando achando que a gente pode estar com Deus e paquerar com o inimigo. Isso chama adultério espiritual.
Adultério espiritual. No meu caso, não paquerei, eu quase casei mesmo. Quase casou, exatamente. Ô, Então, Javes, pessoal, realmente, o que é ruim diante dos nossos olhos tem que a ser gente, tirado. a Porque muita gente tem essa gente verdade. tem que É cuidar, o né? Espírito Santo que dá o poder, que dá a vontade. A gente sabe que enraizado, é difícil realmente vencer vícios, né? Mas o testemunho do Rubem falou muito sobre isso também. A gente tem que começar a acreditar mais que esse livro tem literalmente poder. O que está escrito aqui é a palavra de Deus, Amém. uma palavra que criou mundos. Olha o poder que nós temos. As promessas, elas Amém. são reais. É um Deus vivo, pessoal. Amém. Ô, Jabes, uma das coisas, duas coisas assim que eu estava comentando aqui com o William enquanto você estava contando essa história. A primeira foi assim, você ainda vai chegar, né, no momento, como que foi, né, o resgate de Deus na sua vida, mas assim, o resgate de você, né, que Deus fez de você. Mas eu fiquei falando com ele, eu falei assim, nossa, como que o Jabes deve ser é, grato pela misericórdia de Deus, porque quantas vezes o Espírito Santo não falou com você durante toda esse relato que Exato. você teve até agora? E assim, quantas e quantas e quantas vezes? Hoje você olha para trás e você lembra, nossa, eu realmente, o Espírito Santo falou comigo naquela e naquela vez, e tipo, E e rejeitando, eu né? E o rejeitando, acabei assim, mas ainda rejeitando. assim a insistência está E lá, aí né? a O gente Espírito volta Santo. naquele texto, né, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Então, assim, o quão Deus nos ama, isso é só uma prova, assim, que o amor de Deus é grande e que Ele sempre insiste para nos salvar, né? E um outro ponto que eu estava comentando com ele é sobre, assim, eu falei assim para o William, quando você mostrou a foto do grupo, né, do K-pop. K-pop, eu falei, nunca, né, na minha vida, assim, a gente nunca, não posso falar nunca, né, mas assim, de uma maneira geral, a Geralmente, gente né? não tende a nem a sequer imaginar que uma daquelas pessoas que está ali Tem cantando, conhecimento, na dançando, verdade. tem o conhecimento da verdade, por algum motivo desviou, mas tem todo o conhecimento. A gente nunca tende a imaginar isso. Isso é o quê? É um julgamento que a gente faz de maneira errada, né? Às vezes Deus quer usar, se manifestar em nós para chegar naquela pessoa e a gente fala, não, é tudo perdido lá, tá tudo difícil, tá tudo ímpio. E a gente coloca uma barreira para que Deus haja, né? E naquele momento, E a talvez se gente, tivesse não, e assim, algum a amigo da gente igreja, naquele momento, falando com o Javes, talvez naquele momento ele despertasse. Ele fala, uau, peraí, a gente, tem... a gente vai saber o resto da história daqui a É, pouco, mas assim, para mostrar assim que quando tivermos oportunidade, não importa onde a pessoa esteja, o que ela esteja fazendo, se ela está cantando, se ela está dançando, se ela está se Fazendo vestindo qualquer de coisa que nós julgamos verdade. errado, né? Se o é Espírito Santo está uma, falando para você levar a mensagem, vai e O leva, Mauro porque dá um ótimo exemplo. O Mauro Carlos esteve conosco aqui e ele falou: quando seu carro quebra, não é porque aconteceu uma coisa ruim, é para você evangelizar o mecânico. Exatamente, são oportunidades que Deus vai nos dando e a gente tem que Exato, se entregar na mão de Deus, né? A gente tem que fazer a nossa parte, o Espírito Santo vai fazer a dele. E a gente, quando dá esse passo, milagres acontecem. Isso é incrível. É você começar a ouvir essa impressão, essa voz que você tem que realmente falar com aquela pessoa, tirando seus preconceitos, faz uma grande diferença. É aquele momento que Deus está se manifestando para salvar aquela pessoa. amém, amém. Mas pode continuar, Exatamente. já estou curiosa. Estamos. Vamos lá. Então, qual foi o ponto de retorno, né? Essa aqui é a pergunta. Bom, eu preciso relembrar aqui, né? Como eu disse, que eu estava tendo vários problemas. Eu cheguei num momento assim que eu fazia aquilo que eu escolhi seguir, mas à noite, quando eu deitava para dormir, era difícil. E principalmente por causa do relacionamento que eu tinha, que estava um fiasco, porque eu fazia de tudo para tentar ficar com a pessoa, mas não estava dando certo. A mesma pessoa lá desde 2014, que eu comecei a me relacionar, se estendeu isso até 2017, 2018 mais ou menos. Se estendeu bastante, né? Por mais das minhas idas e vindas, né? Do interior de Franca para São Paulo, isso foi um vai e volta. E, bem, o que aconteceu, eu não consigo contar todos os detalhes, mas essa pessoa, ela foi aceita, né, morar
comigo, minha mãe, eu e nós três. E isso se tornou um grande inferno. Essa que é a grande verdade. E eu tentei fazer de tudo, porque chega um momento, quando eu estava assim, longe, né? A gente ficou, como eu falei, várias vezes a gente foi e voltou. E num desses momentos, a minha mãe, ela começou a me indicar alguns vídeos para assistir, né? Mesmo eu não estando indo para a igreja. Ela me mandou alguns vídeos, eu não vou lembrar exatamente como que comecei a assistir esses vídeos, mas eu comecei. E uma das coisas que eu fui assistindo isso eu lembro que eu estava no metrô, no trem, ali em São Paulo, e isso aqui eu tenho que compartilhar com vocês aqui. Isso me fez chorar no metrô. Foi quando eu assisti A Última Batalha, de Daniel Spencer, e as palestras sobre justificação, santificação e glorificação. Como vocês disseram, eu já tinha uma base bíblica, eu já tinha um conhecimento. Só que eu acredito que faltavam algumas lacunas no meu entendimento bíblico. E quando eu assisti A Última Batalha, isso foi algo que, gente, foi muito forte. Eu chorava no metrô, eu chorava, porque eu entendi finalmente qual era a minha missão como cristão. O que era realmente ser um adventista do sétimo dia. Eu finalmente entendi o que era ser salvo por Cristo, o que era justificação, santificação, glorificação. Quando ele apresentou para mim a mensagem do santuário de uma forma como eu nunca havia visto, aquilo mudou minha vida. E eu falei, Senhor, não tem como fugir mais. Daqui eu preciso tomar uma decisão. E então eu já tinha um entendimento do que era errado, faltava apenas a decisão, não era uma questão de ainda alguém me convencer de que aquilo não prestava. Eu já sabia que a partir do momento que eu decidisse voltar para Deus, voltar para Cristo, eu ia precisar me abdicar de tudo isso. Eu ia precisar tirar essas bolas de ferro que não me deixavam avançar. Porque não teria como, seria impossível retornar para Deus e continuar nesse namoro com as coisas do mundo. E a partir daquele momento, então, eu começo a tentar orar mais, a buscar Deus e a ler a Bíblia, continuo assistindo mais vídeos para entender mais sobre esse tema tão importante do santuário, justificação e glorificação. E eu resolvo retornar aos poucos para a igreja, resolvo visitar a igreja, resolvo visitar alguns pequenos grupos de jovens da minha igreja. E aí, quando eu vou visitar alguns pequenos grupos, eu recebo um certo choque de realidade. Porque alguma coisa estava diferente. Eu parei de ir na igreja ali por volta, né, de 2008, 2009, e estou retornando ali por volta de 2017. E estava diferente. Principalmente no quesito música. E eu cocei a cabeça, eu falei, tem alguma coisa que não é a igreja que eu frequentava, não era desse jeito. E aí me veio coisas que vocês já estão careca de saber, Leandro Dalla, Christian Berdal, Hélio Potin, abriram minha mente, fizeram... E eu assisti tudo aquilo, entendi, e eu falei, eu preciso mostrar isso para os jovens da minha igreja, preciso alertá-los. Fiz de tudo. Eu tentei ir com toda a manha possível, com toda como diz a Bíblia, né? Precisamos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Então, eu tentei ali com todo amor, com todo carinho, explicar, eu tentei absorver tudo que eu aprendi, explicar em palestras, mas da mesma forma quando eu fui com Daniel Spencer, inclusive o Daniel Spencer eu apresentei mais para pessoas mais velhas do que eu na época, mais maduras, né?
seria a ideia, mais maduras do que eu. Dessa vez eu fui para jovens e não foi diferente. Muito, eu acho, eu penso assim, eu não concordo, apesar de todas as evidências. E eu começo, então, a tentar mostrar essa verdade para outras pessoas. Ainda não tinha me rebatizado. E tento, então, naquele meu relacionamento conturbado, trazer essa pessoa para os braços de Jesus. Só que a batalha era muito grande. Ela tinha, como eu disse, muitos problemas, um temperamento muito difícil. E até que chegou um momento em que era o que me impedia de rebatizar, de retornar oficialmente para a igreja. E chegou um momento que eu falei, Senhor, não tem jeito. Ou é ela, ou é o Senhor. E aí eu orei a Deus, pedi um certo sinal, vamos assim dizer, e essa oração foi respondida. Então eu, naquele dia, assim, para vocês entenderem uma coisa, o mesmo sentimento que eu tinha com os animes, a música, os jogos e toda essa atração, que sempre me fazia voltar, eu acho que era 10 vezes mais intenso com essa pessoa. Para vocês entenderem onde que o inimigo ele nos enreda, ele me fez entrar num caminho onde seria muito difícil para mim, e ele sabia disso, abrir mão dessa pessoa que eu queria estar com ela, por diversas razões, e foi muito difícil abrir mão dela por Cristo, por Deus. Mas eu vi que Deus era maior do que eu, que não adiantava eu querer qualquer coisa desse mundo, se Deus não estivesse comigo, eu não encontraria felicidade. Seria só problemas e mais problemas e mais problemas. Então eu resolvi e decidi. A partir de hoje, eu vou deixar ela seguir o caminho dela, e mesmo que ela queira retornar, porque era isso muitas vezes que acontecia, a gente não, eu vou deixar para lá, mas aí o inimigo vem, faz a pessoa mandar uma mensagem, e aí você amolece o coração de novo, e acho que agora vai. Mas não se engane. E isso vai uma dica aqui para pessoas que estão em relacionamentos, e Deus já mostrou por diversas razões que não vai dar certo. Não adianta. Você tem que fazer uma escolha. O inimigo está provavelmente usando essa pessoa para te distrair e não retornar de volta para Jesus. Então, eu tomei essa decisão, deixei a pessoa livre e tomei a decisão de voltar para a igreja e me rebatizar o mais rápido possível. Liguei para o pastor, falei, pastor, estou livre, a pessoa foi embora, não estou mais com ela e não pretendo mais voltar. Próximo batismo eu quero me rebatizar. E foi então no dia 31, deixa eu só colocar aqui. No dia 31 de março de 2018, que eu oficialmente retorno, né, para a igreja, me batizo. Minha mãe está ali comigo, a dona Cláudia, uma grande amiga também, a Nani, e esse dia foi muito especial para mim, porque, olha, eu não sou contra batizar em crianças de 12, 13 anos de idade, mas muitas vezes o verdadeiro nascimento nas águas só acontece quando a gente é mais velho mesmo, não tem jeito. E então foi um dia muito especial para mim, esse dia do rebatismo, e ali eu firmei meu compromisso novamente com Cristo, e desde então a minha vida tem sido procurar pregar, né? A partir daí foi só convites para pregações, pela graça de Deus, né? Nada para minha honra, para minha glória. Palestras que eu procurei fazer principalmente sobre música, apesar de não ter sido o foco da minha vida, mas eu senti que a música era uma parte muito importante de tudo isso que aconteceu. E fiz várias palestras, e depois disso tem outros testemunhos para contar, mas acho que vai ficar para outro momento. Mas hoje
aqui estou em Bando Brandão, Minas Gerais. Deus me enviou para cá juntamente. Não posso deixar de mostrar para vocês a minha esposa. Hoje eu sou casado, né? E sou muito, muito, muito grato a Deus por ter ela na minha vida, a Tatiana. Então, ali sou eu, né, fazendo uma pregação, eu e minha esposa ali em Campos do Jordão, na nossa lua de mel. Depois veio uma barriguinha ali, né, ela tá grávida, né, veio o pequeno Estevão. Vou mostrar aqui para vocês. Esse é o Estevão. Hoje ele está com 1 ano e 2 meses. E eu aproveitando e mostrando para vocês como que tudo mudou, né? Antes eu fazia coisas, armas, acessórios pro pessoal aí que queria fazer, ser igual aos personagens que eles amam. Então eu resolvi canalizar hoje esse dom que Deus me deu para as coisas da Bíblia. Então eu hoje tenho uma recente pequena empresa, onde eu procuro passar, principalmente para os pequenos, né? Eu lembrei de como eu fui bombardeado na minha infância por coisas que não são bíblicas, então eu quis tentar trazer, principalmente para a juventude, coisas que estejam atreladas à Bíblia, para que elas não tenham desculpas, para que elas, se for para ter brinquedo, que seja um brinquedo bíblico, se for para ter algo para a criança passar tempo, que seja algo que lembre de Deus. Então eu hoje, né, tá aí de novo eu, pequeno Estevão, minha esposa, e a minha filha adotada também, que veio junto com o pacote do casamento, de 4 patas. E a gente faz aí, né, uma mensagem que eu tentei materializar, a mensagem que foi fundamental para o meu retorno para a igreja, a mensagem do santuário. Hoje a gente tenta distribuir isso daí, vender para o Brasil inteiro. E graças a Deus tem alcançado muitos não adventistas, né, esses materiais. A Arca de Noé também, o pessoal tem gostado bastante. A história de Adão e Eva. Eu tenho procurado trazer isso aí para as famílias, principalmente, né? O meu foco hoje, com certeza, é a minha família, o meu filho. A gente sabe que se não focar na família, não precisa fazer mais nada. Não adianta você querer salvar o mundo se você não focar na sua família. E, bom, não sei se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, de saber. Cara, Que incrível. incrível. Posso falar assim que foi um dos testemunhos que mais impactou a gente aqui no canal, viu, Jabs? Primeiro porque a organização e a lógica que você trouxe o testemunho, viu? E esse dom que você tem, rapaz, impressionante. Que detalhes ricos. Nós já tínhamos visto no grupo do Sim, Joyce, se eu não me engano, né? eu sigo o seu perfil também lá no Instagram, né? Isso, eu até queria que você falasse o Depois a gente vai perfil. deixar aqui na descrição do vídeo, né? Da Shekinah Artesanatos. Exato. Mas, Jabes, me tira uma dúvida. Quando você decidiu voltar para Deus, como que foi para você? Porque você ainda estava envolvido, né? Claro, você estava deixando as coisas e tomou até a decisão de deixar o relacionamento e tal. Mas como que foi? Foi de uma hora para outra que você deixou tudo? Ou foi também um processo de uma coisa por vez, né? As coisas que você fazia, por exemplo, do cosplay, o cosmaker, K-pop, É que foi um rompimento, tudo né? Do dia isso. para a Foi noite, tipo. aos poucos. Foi saindo um, saindo outro, depois o outro. Entendi. Bem, como eu disse, eu já tinha muita luz sobre tudo aquilo, não tinha necessidade de ficar matutando, né? E postergando a coisa. Então, quando eu acho que, como eu disse, o divisor de águas ali, o ponto de decisão, foi quando eu entendi, e isso eu até coloquei alguns versos aqui para mim não esquecer. Qual é o grande problema com o anime e todos os seus amigos? Que a gente pode chamar de assim, né? São os amigos que ele tem. Que é o desenho animado, jogo com videogame, música, seriado, filme, tá tudo junto. Aí, quais são os grandes problemas? Se você pesquisar no YouTube hoje e colocar assim, assistir anime é pecado, você vai ter, sei lá, 20, 50 pessoas, desde do leigo ao pastor, falando mais ou menos na mesma linguagem.
Você tem um Espírito Santo. Se você estiver assistindo alguma coisa, o Espírito Santo vai te dizer que está errado, e você muda. Assiste, mas filtra. Você sabe que não presta, mas filtra aí, pega o que é bom. Bom, a grande pergunta é possível filtrar? É isso que as pessoas não sabem e que o inimigo tem tentado esconder. O grande objetivo, que eu entendi perfeitamente na mensagem do Daniel Spencer, na última batalha, eu entendi que o meu dever como cristão era imitar Cristo. Como diz Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, em Filipenses 3,17. Mas imitar Cristo até que ponto? Até onde? Efésios 4:13 responde, até a perfeita varonilidade, até a estatura plena de Cristo. E aí o que acontece é que a gente vai perceber que o cristão ele não é alguém que foi melhorado. João 3,3 diz que ele é uma nova criatura. Então ele não pode ter as mesmas atitudes de quando ele estava no mundo. Ele não pode ter o mesmo temperamento, ele não pode ter a mesma roupa, a mesma fala. Tudo precisa mudar e ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Como diz Romanos 12, e 2 Coríntios 3,18, nós vamos ser transformados pela renovação da nossa mente. O canal tem falado muito, tem acompanhado sobre a questão do lóbulo frontal, a contemplação. Então, eu assisti recentemente, né, o testemunho da Ingrid, e uma coisa que ela disse ali me fez porque a gente, se eu não me engano, já tinha conversado, queria fazer o testemunho, e tudo encaixou, né, como um grande quebra-cabeça. Que ela fala ali sobre a questão do estado da mente, né, que a mente fica em estado alfa ali, com certas práticas de tipos de meditação, certos tipos de oração, a mente fica offline. A mente fica incapacitada de ter vontade e tomar decisões. Nós falamos sobre a questão dos 5 sentidos, as avenidas da alma, como elas devem ser cuidadas, e como que males externos ativam, aguçam, jogam faísca na palha. É os males internos. Então, tudo isso que Satanás coloca ao nosso redor são coisas para ativar a natureza caída que nós já temos dentro de nós. E nós já somos inclinados para isso. Então, por isso que não é muito por isso que é fácil para ele jogar uma coisa e você querer outra, porque nós já temos essa inclinação. O grande macete dele, a grande astúcia, é que tudo à nossa volta, na nossa sociedade, está sendo muito bem arquitetado para que e isso veio na minha mente de uma forma muito lúcida, muito, muito clara. Como eu disse, eu não tenho como descrever outra coisa senão que foi o Espírito Santo que me trouxe essa frase. O inimigo quer que, se possível, você esteja com a mente offline 24 horas por dia. Porque se você estiver com a mente em estado alfa, como foi dito no testemunho, 24 horas por dia, seja com a tela do celular, seja com a tela do computador, da TV, do videogame, seja praticando todas essas coisas que foi dito no testemunho da Ingrid, seja com certos alimentos que a gente consome, porque certos alimentos que a gente consome vão deixar a nossa mente como? No mínimo, não funcionando direito. No mínimo. As músicas, hoje, quanto tempo as pessoas passam um dia inteiro, às vezes, com fone no ouvido, escutando música? O que isso está causando nela? O inimigo quer deixar as pessoas o tempo todo offline, porque se elas não analisarem criticamente o que elas comem, escutam, assistem, ouvem, enfim, ele vai ter um livre acesso para, pouco a pouco, transformar essas pessoas à imagem dele. Como diz, né, como disse em 2 Coríntios 13:18, que nós somos transformados, né, pela contemplação
Então, se nós contemplamos a Cristo, o caráter de Cristo, a glória de Deus, nós vamos ser transformados à imagem e semelhança de Deus. Mas se nós passarmos 24 horas contemplando as coisas do inimigo, é a imagem dele que nós vamos ser transformados. E aí, infelizmente, e eu não julgo as pessoas que dizem isso, porque às vezes falta um pouco mais de amadurecimento, às vezes falta um pouco mais de conhecimento, mas elas dizem que, poxa, se tem... Mas os animes, os desenhos têm tantas lições boas de amizade, heroísmo, tem histórias lindas. Você vai jogar tudo no lixo porque tem um pouquinho de magia, porque tem um pouquinho de violência, um pouquinho de sensualidade. E, diga-se de passagem, né? 1% deve ter um pouquinho, porque hoje está escancarado. Existem desenhos e animes aí que, misericórdia, eu tenho vergonha de dizer que eu já assisti, porque é pura pornografia, violência e distorção do que é certo e do que é errado. É pregado mortalidade da alma, faça o que você quiser para ser feliz. É pregado para que as crianças não cresçam, não amadureçam, mas permaneçam no seu estado infantil. É isso que os animes passam. É isso que os animes e seus amigos passam. E mesmo que tivesse só 99, mesmo que tivesse 99% de verdade e 1% de mentira, é só isso que o inimigo precisa. É só isso. Só 1% de engano, como foi muito bem dito no exemplo da água com veneno. Porque, pense comigo, a nossa meta é a alta perfeição de varonilidade, a plena estatura de Cristo. E se nós contemplamos a Cristo, que é perfeito, nossa meta é a perfeição. Mas se nós contemplamos qualquer coisa que não seja 100% puro, como diz Efésios 4:13, se eu não me engano, se nós não contemplarmos 4:8, se nós não contemplarmos tudo que é perfeito, santo, puro e agradável, se tiver uma gota do que é trevas, nós vamos ser mais inclinados a ser transformados pelo que é trevas do que pelo que é luz. Por isso não faz sentido querer ser cristão e continuar assistindo nenhum desses animes, porque nenhum, eu afirmo sem medo de errar, nenhum anime vai passar 100% pelo filtro da vida de Cristo. Nenhum deles. Muito bom. Amém. Muito, muito interessante mesmo. E o Jabes comentando, uma coisa que a gente percebe claramente, né? O nome é Stephanie Griffin, na verdade. Isso, da adoração, do testemunho. formação espiritual, né? É que o Griffin ficou parecido com Ingrid. Aí... Sem problemas. Mas, assim, foi um testemunho muito bom, realmente. Abriu a nossa mente, assim, de uma forma incrível também. Ela tem um livro que ela escreveu também a respeito do testemunho dela, né? E assim, tudo isso que o Jabes vem trazendo, como a gente falou, as janelas, as avenidas da alma, né? Uhum. Que a gente vem abordando com frequência aqui. E o interessante é que, a partir do momento que o Jabes, ele teve aquele desejo no coração, impressionado pelo Espírito Santo, de buscar a grande pergunta, né? Por que eu sou adventista do sétimo dia? Para você que realmente tem a sua crença, você sabe a raiz? Você sabe a origem? É um movimento que um pastor brigou com outro e criou uma igreja para tocar, ou é um movimento profético? Tem uma data profética. Quando você começa a saber essa raiz, esse movimento, você começa a entender um cenário totalmente amplo dessa guerra espiritual, né? E qual é o seu propósito aqui nessa terra? Preparação do seu caráter. É o que o Jabes falou. A gente percebeu aqui que ele tem vários conteúdos, esse aqui é o testemunho dele, mas tem vários conteúdos abordando exatamente nesses pontos que o inimigo tem atacado. São vozes que Deus tem levantado nesse momento para trazer essa verdade, porque nós estamos no momento do mundo vivendo realmente os tempos finais. A gente percebe quanta maldade tem por aí, mas temos uma promessa, onde abundou o pecado, Superabundou a graça. exatamente. Jabes falou uma frase
que é algo que a gente também tem repetido muito aqui, né? Há algum tempo já. Qual que é o objetivo de Satanás hoje? Sim. Que é te manter distraída. Não está mais preocupado Modo em... offline. É Offline, te exato. manter distraída. Olha, Então, e assim, uma coisa que eu lembrei, só para não esquecer, tem uma pesquisa que saiu que fala assim que essa geração é a primeira geração que os pais são mais inteligentes que os filhos. Justamente porque nos anos 90 começou um monte de tela, começou um monte de coisa diferente. Então, assim, as pessoas não estão mais se aprofundando, né? Mas simplesmente aceitando sim, as coisas mas sem um pegando estudo até profundo, né? o próprio, a história do Jabes, inclusive na parte da adolescência, infância e adolescência dele, ele estando dentro da igreja, ativo na igreja, estudando a lição, participando dos bravadores, dos jovens, enfim, e Satanás conseguiu manter ele distraído através dos desenhos, através dos jogos. E Mais do onde que foi isso, Adriana, levar? Não deixa eu entendi? só, rapidinho, deixa eu te cortar Deixa. rapidinho, só uma coisinha. Eu não posso deixar de falar isso, porque assim, hoje eu enxergo algo que eu não enxergava antes. É mais do que manter distraído, muito mais, sabe por quê? Porque eu comecei a perceber que quanto mais eu consumia tudo isso, quanto mais eu contemplava tudo isso, eu percebi como que o Jabes, que ia para a igreja quando era desbravador, pequenininho, e por mais que via uma coisa ou outra, mas tinha virtudes, como ele foi sendo mudado e transformado. E tudo isso que eu me tornei ao longo do tempo, diversos defeitos e características, e com certeza agradou muito a Satanás, mas era tudo coisas que tinham no que eu via. Como eu disse, você, eu lembro de um texto que diz assim que a transformação do caráter de um homem para que ele é puro, nobre e correto, para depravado e imoral, não é da noite para o dia. Leva tempo. E Satanás é pacientíssimo. Então ele conseguiu me levar por um caminho, infelizmente, onde hoje eu enxergo que, poxa, a partir do momento que eu comecei a ouvir tal música, lá na frente eu mudei. A partir do momento que eu comecei a assistir tal desenho, tal anime, tal filme, tal seriado, eu mudei. Eu mudei para pior. Justamente as características do que havia no que eu consumia. Então, eu vou dar um exemplo simples aqui. Eu acho que, na verdade, o exemplo mais forte, eu acho que eu teria em tudo que eu consumia, como eu disse, a pornografia era também um conteúdo, para mim, que se tornou até normal. Mas coisas que quando eu era jovem e ainda estava mais ativo na igreja, eu jamais faria. Quando eu fiquei mais velho, eu fiz. Por quê? Porque eu contemplei tudo aquilo. Levou tempo. Levou tempo. Mas quando chegou lá na frente, e eu olhei e falei, olha, tudo isso por causa do que eu consumi, do que eu vi, do que eu assisti, do que eu fui apresentado e aceitei. Principalmente aceitei. Porque por mais que existem influências, por mais que você esteja sendo ali pressionado pelos amigos, no fim, sempre o que conta é a sua decisão. Sempre o que conta é a sua decisão. E nessa batalha que nós temos entre o bem e o mal, a nossa decisão é o que nós queremos ser. Que caráter que você quer ter? Porque a cada momento que você escolhe o que você vai assistir ou não vai assistir, você está decidindo o que você quer se tornar. Essa é a grande verdade. E a minha grande... se eu tivesse que dar uma palavra final assim para quem está assistindo e está lutando com isso, porque como você perguntou, né? Eu acho que até não fui tão a fundo nessa questão, porque você perguntou, não, mas você parou assim de uma vez? Como eu disse, eu tinha luz suficiente, mas mais do que isso, eu percebi que a partir do momento que eu tinha o poder de tomar essa decisão na minha vida, o poder da vontade e de parar, eu fui buscar forças em Cristo. Eu fui buscar força em Deus, porque eu sabia que de mim eu não iria conseguir. Porque eu já tinha tentado tantas vezes, já tinha tentado muitas vezes, mas naquele momento eu percebi que em Deus eu poderia encontrar força para resistir.
E como diz Hebreus 2:4, que Paulo exorta os cristãos o seguinte: vocês ainda não resistiram até o sangue. Vocês ainda não deram tudo de si para realmente desvincular do mal, desvincular do pecado. Porque Deus não vai fazer por nós o que nós temos que fazer. Então eu fiz a minha parte de tomar a minha firme decisão e Deus fez a parte dele de me dar poder. Porque em 1 Coríntios 10:13 diz que não há tentação que não seja humana. Se ele promete que ele não vai me dar nada que eu não possa suportar, nada que eu não possa resistir, e eu estou de alguma forma caindo, a falha não está em Deus, a falha está em mim. Então, a partir do momento que eu tomei essa decisão, eu busquei força em Deus para resistir e descobri que é possível. Eu fiquei tão feliz, porque os primeiros dias são os mais difíceis. Os primeiros dias são os mais difíceis. De ficar sem assistir. Nossa, quantos finais de seriado eu deixei de saber? Eu estava acompanhando a Avengers na época, estava mal febre, e eu falei, por mais que me bombardeiem, e eu não quero assistir o último filme do Avengers, que era também uma das coisas que eu gostava muito. Então eu deixei, abri mão, falei, eu não quero saber de mais nada disso. Isso não vale a pena. Não me trouxe nada de bom. Eu não estou feliz com a minha vida. Então, eu dei uma chance para Deus e Cristo me darem uma felicidade de verdade. E hoje eu tenho, e eu não tive quando tudo isso me foi oferecido. O interessante é que, assim, a gente vai abrindo portas, né? Cada vez mais. Abrindo portas e portas e portas. O negócio que o Jabes falou, que... E realmente, a gente tem essa verdade, né? Que é uma lei do universo. Pelo contemplar, somos transformados. Falamos isso diversas vezes aqui. Diversas pessoas aqui trouxeram essa verdade. O que você contempla, realmente você vai se tornando. E uma coisa interessante que o Jabes falou, que eu não parei para pensar, mas ele tem muita razão. Quando você contempla muito, muito a Deus, só que você contempla um pouquinho do seu tempo lá uma coisa má. Você está mais inclinado a ceder aquilo do que tudo aquilo que você está contemplando. Que nem porque realmente você tem que se abster do que que te faça afasta de Deus. Uhum. Mas não ficar paquerando, vamos dizer assim, né? Isso me lembra duas coisas. A primeira e isso já até parece não fazer sentido com o que foi colocado, mas no fundo até faz, porque, por exemplo, quando vai se colocar, por exemplo, sobre coisas boas e ruins que você viveu na vida, ou situações, enfim, ou qualidades, enfim, a gente sempre enfatiza as coisas ruins, as boas fica de lado, né? Então, para dizer como, eu estou usando esse exemplo para dizer como que o peso é bem maior das coisas ruins, sempre, né? Seja o que for. E aquela historinha, não sei se já ouviram essa historinha. Imagina você em cima de uma cadeira e outra pessoa aqui embaixo. É mais fácil você puxar a pessoa para cima ou a pessoa te puxar para baixo? Perfeito. Né? Exato. Nesse sentido. Então, Exato. assim, por mais que eu tenha a força toda que eu tenha, sei lá, que nem você deu o exemplo, né? 99% seja... A gravidade não te ajuda. Certo. Aquele 1% vai facilitar para você ser puxado, né? Exatamente, exatamente. Mas isso muito interessante mesmo, Jabs, muito interessante mesmo. Só para saber os seus trabalhos, você faz, você divulga ele, tem uma página No Instagram. Por no enquanto, Instagram, no né? Instagram. Que é Shekinah Artesanatos, né? Legal. Isso, Shekinah Artesanatos, _ e tem também a gente abriu uma lojinha numa plataforma, mas dá para acessar também, www.shekinartesanatos.com.br. Perfeito. Perfeito. Vamos deixar na A descrição para gente vai vocês deixar na aqui. descrição, mas esse vídeo vai ser sábado, então você veja depois que acabar o pôr do sol. Tá bom? Jabe, você faz oração para a gente encerrar? Deus seja louvado pela sua vida, por esse testemunho que você contou, e que Ele, Espírito Santo, use
essa história para alcançar muitas pessoas que vão ouvir ou que possam encaminhar para outras pessoas essa história, né? Para mostrar como que Deus nunca desiste de nós, como Ele é misericordioso e como Ele sempre está insistindo pela nossa salvação, porque o objetivo de Deus é que nós estejamos reunidos com Ele quando Cristo voltar. Então, Amém. Ele não vai cessar esforços para poder te alcançar, assim como Ele nunca cessou esforços para alcançar o Jabes, né? Amém. E a gente percebeu que os comentários no canal, quando a gente divulgou essa série, foram de pessoas falando assim, nossa, eu vou mandar isso para minha filha, eu vou mandar para algum amigo. E outros falaram, eu luto contra esse vício, eu quero vencer, mas não consigo. Aqui tem uma história exatamente que você está naquele momento, você vai perceber que o Jabes estava também nesse momento e hoje está aqui contando o testemunho dele de livramento, né? E não só isso, foi só uma mudança de vida, mas uma mudança de paradigmas, assim, ele agora é como se tivesse a ser reconhecido o norte e agora está caminhando rumo a ele. Agora a bússola do Jabes ficou perfeita, agora ele já sabe para onde que está indo. E exatamente isso, sabendo para onde está indo, você chega lá. Sabendo e tendo a certeza que o poder não está em nós, Exato. e sim em Deus, como o Jabes colocou aqui. Então, se você não consegue porque você não tem forças, quem está aqui para te dar forças é Deus. Faça a sua escolha e Deus... Só deposite na mão Exato. dele e deixa que... Deus, sim, se for ele em cima da cadeira e você embaixo, se ele segurar na sua mão, com certeza ele não vai descer, é você que vai subir. Amém. Você ora pra gente, já? Ora sim. Eu costumo brincar assim, né? Dizer o seguinte: se for para ser cosplay, que seja cosplay de Cristo. Boa frase. Muito bom. Se for para imitar alguém, imitar a Cristo, somente a Ele. Amém. E só para deixar bem claro aqui para aqueles que estão assistindo, que lutam, né? Estão aí nessa dificuldade. Eu não posso deixar de falar uma coisa sobre, porque infelizmente tem pessoas para pensar de todo jeito. O inimigo, ele sussurra de tudo. Eu já ouvi algumas pessoas que escutaram a minha história, assim, né, mas meio que por cima, principalmente jovens que estão fora da igreja e falaram assim: tá vendo? Ele voltou. Então, na minha hora, eu vou voltar. Está recusando a voz do Espírito Santo. Só que existe uma coisa que não pode ser ignorada. Eu estou aqui hoje, Deus me resgatou. Mas as pessoas que me veem aqui hoje não fazem a mínima ideia das consequências e do quanto eu fui ferido, eu fui massacrado moralmente falando. As minhas faculdades morais, como diz Armin White, têm sequelas até hoje. Coisas que eu vou levar... É um assunto complexo para algumas pessoas, mas Armin White diz que nós vamos levar algumas sequelas por toda a eternidade, porque o potencial que nós poderíamos ter alcançado, foi, suprimido. Estou aqui hoje, pela graça de Deus serei salvo, estarei no céu, mas poderia ter sido muito mais nas mãos de Deus. Como, por exemplo, eu me lembrei, né, enquanto a gente estava conversando, quando eu já havia retornado para a igreja, nesse meio de amizade que eu criei ao longo do caminho, amigos que tentaram suicídio e amigos que se suicidaram. E eu fiquei pensando, né, o que eu poderia ter feito de diferente. Mas agora não dá para voltar atrás. Então, não fique pensando, um dia Deus vai me alcançar, um dia eu vou voltar. Eu sei que eu estou fazendo errado. E eu vou continuar nesse caminho, porque você pode ter consequências das quais você vai se arrepender amargamente. Então, hoje é o dia da decisão. Hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Amém? Então, vamos orar e que Deus seja louvado e possa alcançar as pessoas certas através desse testemunho. Santo, querido, grandioso Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor, por esse grande privilégio, essa oportunidade de falar aqui
para pessoas que certamente passaram por lutas, e estão passando até, né? Como as que passei, mas aqui estou eu, filho teu, para mostrar que o teu poder é maior que o poder do pecado. E que se nós decidirmos e nos entregarmos a ti, o maligno não tem poder sobre nós. Obrigado por perdoar os nossos pecados e por nos transformar em novas criaturas, porque por nós mesmos isso é impossível. Ajuda-nos a colaborar contigo nesta caminhada cristã, que possamos ter noção, possamos ter discernimento de que essa batalha espiritual não é brincadeira. O inimigo não está brincando de pique-esconde. Ele não está simplesmente se divertindo, ele está lutando sério. E nesses últimos dias, ele está usando todo o seu armamento. Tudo que ele puder usar, principalmente contra as crianças, os jovens, ele vai usar. Por isso que nós precisamos da armadura de Deus, precisamos que o Senhor nos proteja, precisamos estar firmes contra as ciladas do diabo. Isso só vai ser possível com o estudo da Bíblia e oração. Se existe alguém aqui ouvindo essa mensagem, Senhor, que precisa do teu poder, que precisa da tua graça, da tua força, conceda nesse momento, esteja com ela. E, mais uma vez, obrigado, porque a tua misericórdia, ela não tem como ser medida, e o teu amor por nós é infinito. Nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado pelas palavras finais também aí, que você foi bem reflexivas. Inspirado. Para mim foi bastante também, mas obrigado mesmo. Foi inspirada pelo Espírito Santo, com Amém. certeza. E para vocês que estão aqui ouvindo testemunho, continue conosco nessa série. Ela está para finalizar e começaremos uma nova, temos umas novidades muito boas para vocês. Então, a gente em breve vai estar divulgando a última palestra que vai ser com o Scott Myers, para que vocês possam ver, vai ser tradução simultânea também, igual o testemunho dele aqui no canal, quando ele fez conosco. E após, iremos iniciar uma série sobre... Eu tenho que saber se eu posso falar, porque aqui é a esposa, né? Então... Eu já tinha anunciado. Já anunciou, já? Tá. Que é sobre o livro Conselhos sobre o Regime Alimentar. Então, no primeiro final de semana de dezembro, né, nós estamos começando no sábado a estudar este livro. A gente pode divulgar o primeiro palestrante já? O primeiro palestrante é um amigo nosso que já nos acompanha, muito que conhecido aí, algum tempo, que é o Jean Adler. Depois nós vamos contar quem que nós já conseguimos contato para estar com a gente, mas fora o estudo deste livro, nós estamos também trazendo outros testemunhos aqui no canal. Então, compartilhe este testemunho que você acabou de assistir e fique ligado também para os próximos, né? Nós teremos um bem interessante que a Marta Sofia sempre falou de um tal pastor Alim. Exatamente. Como foi no pastor Alim conhecer a Marta? Exato. Então a gente vai estar com ele para ele contar agora como que foi a experiência dele, a visão com dele. A Marta, exatamente. Né? Uma pessoa que foi bruxa, como que é para um pastor ter contato com uma pessoa que foi bruxa? Como que é dar um estudo bíblico para uma pessoa que teve todo esse conhecimento místico? Como que sobrenaturalmente, lutas, né? A Marta falou que ela ficou durante um tempo na casa dele, né? Daí com a esposa. Como que foi conviver, né? Então, assim, vocês saberão. E uma novidade muito boa aí é que dia 10 de dezembro, muitas pessoas leram aquele livro Um Milagre Após o Outro, do Pavel Goya. Ele estará conosco ao vivo, dia 10/12 aí, contando o testemunho dele. Então, quem não conhece o testemunho, também vai ser com terá tradução oportunidade simultânea, tá? Então, se preparem também para aguçar os ouvidos, né? Para ouvir o inglês e o português ao mesmo tempo. E trazendo também a Stephanie Griffin falar sobre oração centrante, formação espiritual também, estamos conversando aí para trazer uma novidade para você, um palestrante aí, que vai trazer um conteúdo muito... a data certa, nós vamos divulgar, né? Exato. Mas tudo indica que ela está
Digamos É um que palestrante internacional que ele viveu nesse meio, então... Digamos que está 99% certo, só falta Exatamente. acertar a data. Exatamente. É só isso. E vamos Então, divulgar para assim que a vocês. gente tiver, a gente fala. Tá É bom? quase um Roger Morneau, mas está quase lá. Acho que já deu Então, muita dica aí, hein, é. William? Deixa no suspense. Gente, uma boa noite, graça e paz, que Deus abençoe muito e até o próximo vídeo aqui, né? O nosso próximo encontro, tá bom? Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, Muito tchau. obrigado.